O Hulk vermelho tomou o lugar do Hulk original nos Vingadores, mas o que ninguém esperava é que ele ficaria muito mais poderoso e fora de controle. O episódio começa com certas pessoas observando a aparição de Trolls de Asgard chegando em Nova York. Eles saem correndo até que de repente o próprio Thor vem dar conta deles. Ele os reconhece como monstros de Asgard e Capitão América gostaria de saber o que eles estão fazendo ali. Viúva Negra está combatendo vários e o Homem de Ferro fala que pelas leituras de energia, parece que um portal para Nordheim apareceu ali simplesmente do nada. Os Vingadores, entretanto, não podem deixar que esses Trolls invadam Nova York e vão ter que combatê-los e obrigá-los a voltar por esse portal. O combate é impressionante, cada um empurra um desses monstros de volta para o portal e no final, o Thor pede a ajuda do Hulk para finalizar os últimos, mas quem aparece é o Hulk vermelho. Ele utiliza seus objetos letais para expulsar o último dos Trolls para o portal, mas mesmo depois que esse portal se fecha, ele continua efetuando os disparos e praticamente destrói o prédio na frente dele. Os Vingadores não gostaram nem um pouco disso. Os Vingadores então foram se encontrar com Truman Marsh. Ele foi o ser humano apontado pelo governo dos Estados Unidos para liderar os Vingadores e elogiou o grupo dizendo que isso foi ótimo trabalho em equipe. Segundo o Gavião Arqueiro, isso parece uma piada e o Homem de Ferro completa dizendo que o que não é uma piada foi a adição do Hulk vermelho ao time. Truman Marsh fala que ele é novo e ainda está se acostumando, mas segundo a Viúva Negra, o Hulk vermelho é completamente fora do controle. O Falcão complementa dizendo que alguém vai se ferir se ele continuar no time, pois o Hulk vermelho não gosta de trabalho em equipe. E o Thor termina dizendo que simplesmente não gosta dele. Truman Marsh, entretanto, não quer ouvir o que eles têm a dizer e fala que tem uma ideia melhor. O Hulk original aparece naquele lugar utilizando uma espécie de coleira. Capitão América fala que os Vingadores querem seu Hulk de volta, mas Truman Marsh não vai permitir. Acontece que Truman Marsh colocou aquela coleira no Hulk original para impedi-lo de utilizar todos os seus poderes, pois ele destruía mais do que ajudava. E agora Hulk não pode chegar nem a 50% de sua força. A Viúva Negra fala que os Vingadores podem não precisar tanto dele hoje, mas amanhã ou outro dia com certeza precisarão. Mas Truman Marsh insiste dizendo que esse Hulk não sabe como seguir ordens, ao contrário do Hulk vermelho que sabe muito bem como seguir comandos. Mesmo assim, os Vingadores insistem dizendo que vão levar o Hulk com eles para ajudá-los em suas missões, mas Truman Marsh não vai permitir e de repente o Hulk vermelho aparece. Ele estava limpando seu objeto letal e para tirar onda com a cara do Hulk original, ele queria que o Gigante Esmeralda terminasse a limpeza. Isso fez o Hulk se irritar, mas a coleira não permitia que ele se irritasse mais do que isso, e envergonhado, Hulk teve que sair correndo dali como se fosse uma criancinha. Sem tempo a perder, Truman Marsh fala que tem mais uma missão para os Vingadores, e Tony Stark já está falando que não vai participar sem o Hulk, mas Capitão América consegue convencê-lo a ajudar. O próprio Hulk original nesse momento havia saído da Torre dos Vingadores e estava vagando pelas ruas. Os Vingadores já chegaram nessa próxima missão, eles estavam investigando uma base da AIM, e o Hulk vermelho não queria nem saber. Ele saiu invadindo tudo, efetuando seus disparos, sem ligar para entrar escondido. Os Vingadores o seguiram e juntos eles foram para dentro da base secreta, indo para um andar subterrâneo. Lá embaixo eles foram atacados por muitos agentes da AIM, mas continuaram no embate e o Hulk vermelho derrubou todos com facilidade. Eles então encontraram diversos agentes movendo algumas coisas e o líder deles era o próprio líder lá do grupo dos Inumanos. O nome original dele é Samuel Stearns. Thor fala que o Hulk original contou para eles a respeito desse tal líder. Ele por acaso apareceu lá no filme novo do Capitão América. Os Vingadores querem saber qual é o plano dele, mas o homem não vai contar. E irritado, o Hulk vermelho pega seu objeto letal e destrói todas aquelas coisas que ele e seus funcionários estavam pegando. O Hulk vermelho acha que arruinou seu plano, mas o líder fala que ele apenas alterou um pouco e para melhor. De repente, um robô gigantesco invade aquele lugar. Aquele é o plano B e o Falcão está desesperado querendo voltar pro plano A. Segundo Tony Stark, aquele robô gigantesco se chama Último e o Hulk vermelho nem quer ouvir, já parte para cima dele, mas é derrubado com facilidade e o Último parte para cima dos Vingadores. Ele vai dar trabalho e segundo o líder, a melhor parte a respeito do Último é que ele faz todos os seus problemas desaparecerem. O gigantesco robô parte para cima dos Vingadores e eles vão parar lá do lado de fora daquela base secreta. Hulk vermelho mais uma vez tenta e é derrubado. Ele não aceita a ajuda do Thor nem de ninguém e continua efetuando seus disparos. Segundo o líder, isso é humilhante. Hulk vermelho não para de tentar e é derrubado mais uma vez. Ele está prestes a ser eliminado pelo Último, mas os Vingadores conseguem intervir para salvá-lo e o embate continua. Tony Stark foi derrubado, mas Capitão América, com a ajuda da Viúva Negra, conseguiu derrubar o Último, mas infelizmente ele levantou e começou a correr atrás do Falcão. Tony Stark então mandou o Gavião Arqueiro efetuar um disparo com um cabo de aço contra aquela torre e depois pegou a outra ponta do cabo de aço, a conectando com a nuca do Último, e Thor acertou aquele gigantesco poste com seus raios, eletrocutando o robô que acabou sendo destruído. Tony Stark o transformou em um gigantesco para-raio.
gelo. Na cena seguinte, vemos o pobre coitado do gigante Esmeralda andando por aí disfarçado pelas ruas que caíam muita neve. Ele sentiu o cheiro das pessoas comendo numa lanchonete e gostaria muito de poder comer um pouco também. Ao ver que um homem não conseguia sair com o carro pois estava atolado na neve, Hulk foi tentar ajudá-lo, mas o homem ficou com medo e saiu correndo. Isso irritou o Hulk e sua coleira o eletrocutou mais uma vez. Ao mesmo tempo, na Torre dos Vingadores, Thor dizia que eles têm que encontrar o Hulk original por causa do líder, mas segundo o Hulk Vermelho, ele já está ali e é tudo que basta. Thor está ficando cada vez mais irritado, só que o Capitão América fala que eles têm que agir como um time, afinal receberam ordens. Por sorte, Tony Stark conseguiu rastrear a energia que o líder utilizava e chegou até uma base secreta onde ele está escondido. Os Vingadores terão que ir até lá, e ao mesmo tempo, Hulk estava sentado embaixo de uma ponte quando um outro homem que também não tem mais futuro nesse planeta apareceu. Aquele homem está esperando um certo trem para tentar conseguir um emprego em algum lugar do interior do país, e o Hulk, que já não sabe mais o que fazer de sua vida, quer se juntar a ele. Só que quando o homem olha para a cara dele, fica completamente assustado e sai correndo dali. Pobre coitado gigante Esmeralda. Rapidamente os Vingadores chegaram até o esconderijo secreto do líder, e o Hulk Vermelho não queria ouvir os planos do Tony Stark. Ele quer partir para cima daquela ilha e destruir tudo que tiver que destruir para chegar até o líder. Só que de repente todos foram atingidos por uma espécie de energia, e o líder fala que aquele foi um disparo de seu canhão que desliga qualquer tipo de tecnologia. A armadura do Homem de Ferro não está mais funcionando e de repente o chão se abre, eles caem e o Hulk Vermelho simplesmente salva a si mesmo. Os Vingadores que terão que trabalhar em grupo para se salvarem. O Hulk Vermelho saiu do buraco para ir atrás do líder e o Thor teve que vir para salvar todo mundo. Hulk Vermelho efetua seus disparos destruindo tudo ao seu redor e, ouvindo a voz do líder através dos alto-falantes, passa por algumas armadilhas para ir atrás dele. Mas parece que essas armadilhas estão fáceis demais. Os Vingadores, por outro lado, encontraram armadilhas extremamente difíceis. Se eles não tomarem cuidado, perderão a vida. Rapidamente, o Hulk Vermelho chegou até a última sala e as portas se abriram para ele. O idiota achou que era porque o líder estava com medo dele. Durante todo esse tempo, o Hulk original ainda estava lá embaixo daquela ponte. Aí de repente o trem que iria passar por cima começou a descarrilhar. Hulk vai ter que fazer alguma coisa mesmo com esse colar. Ele se joga na frente do trem, mas como não pode utilizar toda a sua força, é jogado para longe. Mas ainda assim não vai desistir e volta para segurar o trem. Graças a ele, pessoas não foram eliminadas. Ele então foi salvar o maquinista e depois viu aquele homem que estava a seu lado. Ele estava prestes a pegar fogo no meio dos vagões, mas Hulk utilizou seu máximo para pegá-lo e arremessar os dois para o meio da neve. Em seguida, ele caiu e o trem inteiro explodiu. Os Vingadores estão lá se perguntando por que aquelas armadilhas estão tão difíceis. Parece que o Hulk Vermelho já até terminou o caminho. Ao mesmo tempo, o próprio Hulk Vermelho chegava a um lugar com um holograma do líder. Ele falou que esse holograma estava ali, pois ele mesmo não queria estar presente no momento que a bomba de radiação gama detonasse. Acontece que essa bomba é 10.000 vezes mais poderosa do que a bomba que criou o Hulk original, e o Hulk Vermelho será acertado por ela em cheio. Os Vingadores chegaram do lado de fora dessa sala e sabiam que o Hulk Vermelho estava lá dentro. Ele estava tentando desarmar a tal bomba, mas não conseguia. Ele não tem o intelecto necessário para fazer isso. O líder dizia que quando essa bomba detonasse, todo aquele lugar iria focar a energia gama exatamente no corpo do Hulk Vermelho, e os Vingadores do lado de fora não conseguiam entrar nessa sala. Hulk Vermelho então tentou fugir, mas a porta não se abria e finalmente a bomba detonou. Toda a radiação gama entrou no corpo do Hulk Vermelho e o próprio líder apareceu. Ele chegou para os Vingadores para dizer que conseguiu criar o objeto letal perfeito. Graças a essa radiação gama, o Hulk Vermelho agora é uma arma completamente imparável de destruição, e como já não sabe mais quem está a seu redor, vai destruir os Vingadores. De repente então, depois de absorver toda essa radiação gama, o Hulk Vermelho aparece. Ele está gigantesco e seu corpo tem temperaturas extremamente altas. Durante esse momento, os bombeiros chegaram para apagar o incêndio naquele trem que o Hulk salvou e vemos que a coleira dele estava destruída no chão. Vai começar a Guerra Mundial Hulk, ou pelo menos é o nome do episódio. O líder gargalhava enquanto mandava o Hulk Vermelho partir para cima dos Vingadores. Capitão América tenta conversar com ele, mas suas palavras não o atingem e o gigantesco Hulk Vermelho parte para cima de todo mundo. Gavião Arqueiro consegue congelá-lo com suas flechas, mas é por pouco tempo. Elas derretem e o Hulk Vermelho utiliza uma espécie de Thunderclap com chamas para empurrar os Vingadores. O líder está extremamente feliz, nem mesmo Thor é capaz de derrotar o Hulk Vermelho, que com sua temperatura derrete o capacete dele com facilidade. Homem de Ferro também não pode fazer nada e sua armadura superaquece. O líder continua insistindo pro Hulk Vermelho derrotar os Vingadores agora, e todos, o atacando ao mesmo tempo, não conseguem derrotá-lo. Hulk
Hulk Vermelho manda todos os seus golpes de volta junto com uma onda de calor e agora vai dar o golpe final nos Vingadores. Só que no último instante o líder ficou insistindo para ele destruir os Vingadores e seguir suas ordens. Isso fez o Hulk Vermelho perder a paciência. Ele partiu para cima do próprio líder e com facilidade conseguiu desmaiá-lo com todo o seu calor. O Hulk Vermelho então simplesmente saiu voando dali. Vemos então que o Hulk original sobreviveu à explosão do trem e se deitou um tempo na neve. Bruce Banner, dentro de sua mente, começou a conversar com ele, dizendo que mesmo sendo um monstro, os Vingadores precisam dele. Ele não pode desistir e tem que ajudar o planeta. Hulk não quer fazer isso pois não acredita mais nas pessoas, só que Bruce Banner consegue convencê-lo e o Hulk volta a acreditar no potencial da humanidade. Vemos que o Hulk Vermelho estava nesse momento nadando no meio do oceano. Ele está indo para algum lugar, mas os Vingadores não sabem para onde e não sabem também como impedi-lo. Tony Stark pelo menos está trabalhando em uma coleira igual aquelas do Hulk original para tentar parar o Hulk Vermelho. Ela vai funcionar como um inibidor de radiação gama. Os Vingadores não podem utilizar uma igual a do Hulk, pois o Hulk Vermelho está com muito mais radiação nesse momento. A coleira dele tem que ser mais forte. Segundo o Falcão, essa coleira tem que ser anti-chamas também, mas Tony Stark apenas espera que ela aguente por tempo suficiente. Os Vingadores então pousaram no lugar onde o Hulk Vermelho iria sair do oceano e o esperaram. Quando ele chegou, já destruiu o jato e Thor partiu para cima dele, mas foi derrubado com um único golpe. Os Vingadores vão tentar se coordenar para combatê-lo e no final, Tony Stark aparece com uma armadura Hulkbuster e o Falcão consegue colocar a coleira no Hulk Vermelho. Ela começa a funcionar, mas derrete em seguida com todo o calor de seu corpo. Agora, para combatê-lo, Tony Stark mostra que construiu Hulkbusters para todos os Vingadores. As armaduras chegam rapidamente. Primeiro é a do Capitão América. Depois, um por um, as novas armaduras dos Vingadores aparecem. Thor espera pela armadura dele, mas ela nunca chega. E Tony Stark diz que o Thor em si já é um Hulkbuster. Ele não precisa de armadura. Ele ficou feliz com as palavras, mas disse que Tony ainda lhe deve um presente de aniversário. Juntos, então, todos partem para cima do Hulk Vermelho, mas imediatamente ele pega o Gavião Arqueiro em cheio e começa a destruir sua armadura nova. O pobre coitado fica todo triste. Mal ganhou a armadura e nem vai poder usar. Os outros Vingadores cercaram o Hulk Vermelho e ele desviou de seus ataques. Ao mesmo tempo, o Hulk original estava na torre dos Vingadores procurando por seus amigos e encontrou apenas Truman Marsh. O homem não está satisfeito de vê-lo sem sua coleira e Hulk fala para ele que não é um cão para ficar de coleira. Truman Marsh então mostra as imagens do gigantesco Hulk Vermelho combatendo os Vingadores e sabendo que Hulks não podem ser parados por pessoas normais, o Hulk quer ir até lá para destruir esse Hulk Vermelho. Truman Marsh então conta a localização e o Hulk vai até lá. Hulk Vermelho chegou em uma cidade e estava destruindo tudo ao seu redor. Os Vingadores estavam ali para tentar impedi-lo e conseguiram derrubá-lo por um momento, mas aí o Hulk Vermelho se levantou e começou a destruir a armadura do Capitão América. Depois derrubou o próprio Thor e iria destruir os Vingadores, só que o Hulk original chegou. Os dois começaram um embate no subsolo do lugar, mas logo o Hulk foi enviado para longe. Tony Stark está feliz ao vê-lo e Hulk diz que o plano é que ele mesmo vai tentar impedir o Hulk Vermelho de continuar combatendo. Os dois Hulks estão num embate impressionante, destruindo a cidade inteira no percurso, mas parece que o Hulk original não tem chance contra o Vermelho. Gavião Arqueiro tenta ajudá-lo efetuando disparos com o jato dos Vingadores e depois os outros tiram o Hulk dali. Eles deixaram o Hulk Vermelho preso nas pedras e o Hulk admite que o Vermelho é mais forte do que ele imaginava. Em seu estado atual não tem como vencê-lo, ele precisa de mais radiação gama. Quem estava carregando o Hulk era o Tony Stark e a Viúva Negra, mas logo o Hulk Vermelho se livrou das pedras e estava vindo atrás deles. Tony então manda os outros Vingadores fazerem de tudo para segurar o Hulk Vermelho, enquanto ele leva o Hulk lá para a Torre dos Vingadores. Acontece que Tony conseguiu replicar o dispositivo que o líder criou para fazer aquela bomba e vai mandar muita radiação gama para dentro do corpo do Hulk. Ele está preparado e logo o processo começa. É tanta radiação gama que entra no corpo do Hulk que ele aumenta de tamanho e até mesmo o penteado dele muda. Hulk está fora de controle e quer partir para cima da Viúva Negra e do Tony Stark, só que ela utiliza sua arma secreta, o super discurso do poder. Com essas palavras, ela faz o Hulk voltar a si e ele já quer ir partir para cima do Hulk Vermelho. Falando nele, a criatura invade o lugar de repente e leva o Hulk lá para fora. Agora sim eles podem combater em pé de igualdade. E o Hulk não quer que os Vingadores interfiram, ele vai dizer o momento certo que Tony Stark tem que fazer alguma coisa. O combate continua e parece que o Hulk Vermelho vai vencer, mas o outro Hulk o derruba e o acerta com muitas pancadas, só que é impedido pelo próprio Vermelho, que continua descendo o cacete nele e o coloca de cara contra o solo. Hulk não vai desistir e consegue derrubá-lo, depois segurá-lo. Hulk fala que o Vermelho nunca vai vencer, pois o próprio Hulk tem os Vingadores com ele e dá o sinal para Tony Stark. Ele acerta uma pancada no Vermelho que sai voando e lá no alto, Tony coloca uma coleira
coleira nele. Em seguida, passa uma outra coleira para o Hulk. Esse era o plano deles. Agora, a Viúva Negra ativou um dispositivo que fez a coleira do Hulk sugar a radiação gama do Hulk vermelho para o corpo dele. O Hulk vermelho diminuiu de tamanho sem energia e o Hulk original aumentou, se transformando em sua versão mais poderosa, completamente fora de controle. Ele quer eliminar os Vingadores, mas a consciência de Bruce Banner aparece dizendo que aqueles são seus amigos e o Hulk consegue tomar o controle da radiação gama e voltar ao normal. Ele então desmaia e depois disso tudo, o Hulk vermelho foi preso. Truman Marsh aceitou o Hulk nos Vingadores, mas ele tem que usar uma coleira, só que Tony Stark não vai aceitar isso e nem os outros Vingadores. Hulk está de volta e o episódio acaba. Obrigado por assistir, até o próximo!